estou no vale escuro, almejando uma luz, eu me lembro do Senhor, do Salvador e sua cruz, do Salvador e sua cruz. O Senhor eu reunidos aqui só pra louvar ao Senhor, novamente aqui algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. A palavra de Deus que nos acolhe nesse domingo de Ramos, a palavra do Salmo 118 que diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. E que você também possa dizer: o seu amor dura para sempre. Vamos dizer juntos: o seu amor dura para sempre. Que a palavra de Deus nessa noite, a pregação e também a ceia do Senhor nos fortaleça para termos essa certeza. Apesar das dificuldades da vida, o amor de Deus dura para sempre. Comunidade pode sentar, também acolhemos com alegria as pessoas que nos assistem, que acompanham esse culto da live. Que você também possa, junto conosco aqui, louvar o nosso Deus e assim também nos unirmos em espírito para esse momento de ouvir a sua palavra. Vamos iniciar cantando o hino Aqui Você Tem Lugar, projetado aqui, então é um número diferente do inário. Aqui você tem lugar, aqui todos têm lugar, porque aqui se encontra perdão. Hoje eu e o André, nós estamos aqui sozinhos, eu gosto que pessoas da comunidade tocam, mas hoje a turma tem seus compromissos, então nós vamos aqui em conjunto fazer, e vocês vão cantar bastante, então vai ficar bem bom, né? Vocês vão nos ajudar aqui. Então, o hino número 6, Aqui Você Tem Lugar.
Convido a quem pode a colocar-se em pé. Assim nós nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fechar os olhos para termos um momento de oração. Senhor, neste domingo de Ramos, em que nos lembramos da tua entrada triunfal em Jerusalém, do dia em que foste glorificado como Rei, nós te pedimos. Vem também com teu Espírito iluminar os nossos corações, para que em nossa vida tu também possas ser o Rei que governa, que conduz o nosso ser e agir. Que não te glorifiquemos somente com palavras, mas de coração, e que isso seja demonstrado em nossas atitudes diárias. Vem com a tua palavra nos ensinar nesta noite, e vem com a tua ceia para nos fortalecer e nos dar mais uma vez o teu perdão. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. E assim cantemos o hino Eu Quero Ser Senhor Amado. Comunidade pode sentar. E agora queremos ouvir a leitura bíblica para hoje, que também é um texto indicado, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 a 11. Então hoje nós vamos ter a leitura de uma criança que vai nos dirigir, porque aqui também as crianças têm lugar, né? A avó vai dar uma mão, cada um vai ler um versículo. Você também pode abrir aí na Bíblia e dizer a página, Filipenses 2, 5 a 11. Pode ser aqui. Filipenses 2, 5 a 11. Qual a página? 211 do Novo Testamento, para vocês também acompanhar. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte na cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Para que o nome de Jesus seja dobre, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Então, que essa palavra que nos fala quem é Jesus Cristo e que diante dele todo joelho se dobrará, seja também lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos entoar agora o hino, nos preparando para a pregação, que a luz de Cristo brilhe. Vamos cantá-lo 2 vezes e assim aquietar nossos pensamentos. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, que o seu poder nos venha proteger pra sempre e sempre e sempre. Amém. Que a luz de Cristo nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger pra sempre e sempre. A luz de Cristo quer brilhar na nossa vida através do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Texto aqui indicado, versículos 1 a 11, que eu convido aqueles que querem acompanhar a leitura na Bíblia. Bíblia da Igreja, página 26 na Bíblia da Igreja. Assim diz o evangelista Mateus 21, versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelas estradas. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém,
Toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Cristo entra em Jerusalém, montado num jumento. Dá para imaginar, né? Nós não estamos muito acostumados com os jumentos, né? Mas já viram um jumentinho, né? É bem diferente do que um cavalo. E hoje, domingo de Ramos, quer exatamente nos lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele é aclamado pela multidão, que coloca suas vestes e também ramos pelo caminho, reconhecendo ele como rei. A sua entrada em Jerusalém mostra aqui os discípulos cumprindo aquilo que Jesus pediu para eles, mostra a multidão glorificando e mostra uma cidade em alvoroço. Cristo, apesar da sua humildade, de entrar desta forma na cidade, apesar de todo o despojamento de Jesus Cristo, ele entra na cidade e enfrenta uma cidade em alvoroço. O texto nos ajuda, nos mostrando de onde vem a força de Jesus para fazer isto. Porque todas as coisas que a gente vai fazer na vida, a gente precisa estar motivado. Se a gente não está motivado, nem sair da cama de manhã, a gente tem vontade. E aqui, o nosso texto no Evangelho de Mateus diz que a motivação de Jesus para entrar em Jerusalém montado num jumento, cria de jumenta, sendo aclamado pela multidão, está aqui dito no versículo 4. Quem tem a Bíblia pode olhar ali. Ali diz: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Hoje nem vamos entrar nos detalhes do que aqui o profeta disse. Mas vamos ficar nessa parte. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. A força de Jesus vem da palavra de Deus. Ele veio, conforme o evangelista Mateus, para cumprir o que a palavra de Deus estava prometendo. E é na força da palavra, certo dos cumprimentos das promessas, é que ele enfrenta uma cidade que fica alvoroçada em saber que ele vai ali chegar. É na força da palavra que ele recebe a aclamação da multidão. É a palavra que dá a certeza. É ela que dá o rumo. Ela que dá a segurança para Jesus fazer o que ele faz, apesar de se levantarem adversidades contra ele. Veja o versículo 2 e 3. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Jesus manda os seus discípulos ir até a aldeia, e eles vão. Jesus, sabendo já que eles terão resistência, ele já diz de antemão o que vai acontecer.
Porque quem se orienta pela palavra e conhece a palavra já prevê muita coisa antes delas surgirem. É na força da palavra que os discípulos vão e também executam a ordem que Jesus deu para ir lá buscar aquele simples jumentinho para que ele pudesse montar. E aí diz o versículo 6 o seguinte: indo, olhem aí, os discípulos, e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Jesus diz: ide, e eles foram. Vão encontrar dificuldades, e quando vocês encontrar, digam isto. E eles disseram. E aí, eles voltam com aquilo que Jesus havia determinado que eles trouxessem. Hoje, no domingo de Ramos, também nós estamos aqui, não por outro motivo, senão pela força da palavra de Deus. Estamos aqui porque Deus, com a força da sua palavra, nos trouxe aqui. É Ele que nos reúne aqui. É Ele que quer nos instruir aqui. É Ele que sabe o que vem adiante de nós. E para que andemos no caminho apertado e entremos pela porta estreita, é aquele aqui nos chamou. Confiar na palavra. Confiar na palavra é glorificar a Deus. É o caminho de quem quer ser cristão. A Semana Santa, que nós aqui estamos celebrando, nos vem lembrar que este caminho da confiança na palavra de Deus leva a surgir glorificação. Mas também o caminho da confiança na palavra de Deus leva ao surgimento da cruz. E onde Cristo está, ali surge cruz. O texto aqui do evangelista Mateus nos vem prevenir de que é com Cristo que cada um de nós deve ficar na hora que a cruz vem. Porque a outra opção é ficar com a multidão. A multidão, ela é instável. Hoje ela glorifica a Cristo, mas na sexta-feira santa, ela grita: crucifica-o, crucifica-o. Cristo quer nos apontar a adversidade que pode vir e quer nos advertir para que cada um viva neste mundo como se estivesse sozinho, mas acompanhado da sua palavra. Tempo do domingo de Ramos que nos prepara para enfrentar a sexta-feira santa, a morte, o sofrimento, vem nos lembrar que Deus quer que estejamos firmes na sua palavra de tal modo que saibamos que mesmo estando sozinho, estaremos acompanhados da sua palavra. A sua palavra e a sua pregação é o maior bem sobre a terra. O cristão, embora perceba que muitas vezes a família, os amigos, os vizinhos, até mesmo a cidade, o país, o mundo, vivam de modo diferente do que a palavra diz,
ele ainda assim prefere ficar com a palavra de Deus do que ficar com a família, com os amigos, com o país ou com o mundo. Ele prefere ficar só com Cristo e sua palavra do que ficar na companhia da multidão, desprovido de Cristo e de sua palavra. O apego a Jesus Cristo e a sua palavra, ele pode ser muito bem ilustrado por uma lenda, a lenda do cavaleiro Tôndalo. O cavaleiro Tôndalo tinha que passar numa ponte muito estreita, mais ou menos de um palmo. E nessa travessia, ele precisava levar um grande fardo sobre as suas costas. E à medida que ele vai caminhando, ele vai percebendo que abaixo dele havia um lago com enxofre, cheio de dragões. E além disso, alguém que vinha ao seu encontro, ao qual ele precisava dar passagem. Consegue se imaginar? Você atravessando numa ponte muito estreita, com dragões, com enxofre lá embaixo, isso significa, se tu cair, é teu fim. E aí vem alguém em tua direção. Como enfrentar? Como passar para o outro lado, diante desta ameaça? Esta lenda combina muito bem com a vida do cristão. Pois um cristão leva uma vida tão difícil como andar sobre um caminho estreito. Nossa travessia implica enfrentar toda espécie de mal, sabendo que este mal vem para nos derrubar. Às vezes é a violência, às vezes é a impaciência, às vezes é a miséria, às vezes são guerras, às vezes é a corrupção, às vezes é a desordem, às vezes é a falta de amor. Tudo isto e muito mais quer tirar o cristão do seu caminho. E além disso, soma-se ao mal as nossas próprias fraquezas que cada um carrega na carne. Às vezes, nossas próprias fraquezas são como um fardo que pesa contra nós e nos puxa para o abismo, para fora do caminho. Depressão, ansiedade, insegurança, medo, doença, inveja, orgulho, dívidas e tantas outras fraquezas que afetam a nossa confiança na palavra de Jesus Cristo. E além disso, muitas vezes no mundo se acrescenta ainda as falsas pregações, que satisfazem os nossos sonhos e desejos, e os falsos pregadores. Por isso, tempo da paixão é tempo de sermos cientes que cristãos enfrentam ameaças constantes. E neste enfrentar dos inimigos, sejam eles de fora, sejam eles de dentro,
cristãos contam acima de tudo com Jesus Cristo e a sua palavra. Há momentos que precisamos enfrentar o mundo e as nossas próprias fraquezas, além de enfrentar até mesmo nossos próprios irmãos de fé na comunidade. Pois o próprio Cristo teve que enfrentar o Judas, que gozava de toda a confiança, administrava as finanças da comunidade. O Judas, que gozava de credibilidade, mas que traiu Jesus mesmo assim. Cristãos não devem se aterrorizar quando encontram estes opositores na vida, pois precisam contar sempre com as adversidades. E diante das ameaças dos opositores, devem armar-se contra estas ameaças. Armar-se significa aprender a dizer, como nós ouvimos aqui no texto. Quando Jesus disse aos discípulos, dizem a eles, o Senhor precisa deles. O Senhor precisa de você. Ou ainda, precisamos aprender a dizer, como o Salmo 118 diz, o Senhor está comigo. Por isso, eu não temo. O que poderia me fazer o homem? O Senhor está comigo. Por isso não temo. O que poderia me fazer o homem? Armar-se contra as adversidades é armar-se com a palavra de Deus. Domingo de Ramos nos lembra neste primeiro ponto desta pregação, esta entrada de Jesus em Jerusalém, que a Escritura é algo que nós podemos confiar, porque ela se cumpre. O segundo aspecto que eu quero trazer para nós aqui nesse texto, é o texto que está aqui nos apontando para as multidões. Se vocês abrem a Bíblia ali no 21, que nós lemos, ali diz que a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, outros cortavam os ramos de árvores, espalhavam pela estrada quando Jesus ia entrando. A multidão, tanto as que precedia como as que seguiam, clamavam, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E entrando Jesus em Jerusalém, a cidade se alvoroçou. E no fim terminam dizendo, e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Com a entrada de Jesus, as multidões entregam as suas vestes e depositam ramos no caminho. Reconhecimento de que a palavra de Deus está se cumprindo naquele que ali está entrando. A palavra de Deus está se cumprindo na entrada de Jesus em Jerusalém. E onde a palavra de Deus se cumpre, Deus é glorificado. Ou seja, onde a palavra de Deus se cumpre, ali surge a fé. Jesus entra em Jerusalém para chegar até mesmo nos corações mais resistentes e criar neles a fé. Ele vem de forma humilde,
desapegada, montado num jumentinho, mostrando toda a simplicidade e desapego. Muitas vezes, aclamado pelos de fora e desprezado pelos de dentro. O domingo de Ramos é assim. Nos lembra que ainda hoje é assim. Jesus continua vindo na nossa vida, de forma humilde, simples, desapegado, através de pregadores, gados, fracos, atrapalhados. Continua vindo, através da sua ceia desprezada, do seu batismo, tão pouco valorizado. Ele continua vindo para dizer a nós: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é suave, ou melhor, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, conforme Mateus 11, 28. Jesus continua vindo para nós hoje, entrando em nossas igrejas, em nossas comunidades e dizendo: tomam, comam e bebam, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para o perdão dos teus pecados. Domingo de Ramos é a efetivação daquilo que nas palavras de Lutero foi dito assim: tu não procuras a Ele, Jesus Cristo. É Ele que te procura. Tu não o achas. É Ele quem te achas. Tua fé vem dele, não de ti mesmo. Tudo que Jesus Cristo fez e faz, se esvaziando, como nós ouvimos no texto lido pelo Lucas e a sua avó, se esvaziando de si mesmo, se humilhando a si mesmo, tudo para que o seu nome fosse exaltado acima de todo nome, como disse o apóstolo Paulo quando escreveu na carta aos Filipenses. Tudo isto é para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Domingo de Ramos está nos dizendo, se queremos glorificar a Deus o Pai, também é nossa tarefa confessar com a nossa língua que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida e deixar Ele nos guiar com a sua palavra e os seus sacramentos. Amém. Então vamos entoar agora o hino Mantos e Palmas, espalhando vai. Hino que fala justamente dessa entrada de Jesus. Mantos e palmas cinzento vai, o povo vai em Jerusalém.
Então é isso aí, né? Que um dia também nós poderemos cantar verdadeiramente a esse Rei que vai triunfar. Queremos agora ter uma palavra de oração. Pergunto se tem mais algum pedido, além dos que eu coloquei. Não sei se na live também apareceu algum pedido. Mais algum pedido que vocês gostariam, além dos que me foram passados? Podemos nos colocar em pé. E assim, então, inclinemos a cabeça para uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos porque Tu nos dás a Tua palavra e Teu bom exemplo. Que ao sair deste culto estejamos animados para todo o desafio que nos aparecer no caminho. Te pedimos, consola os entristecidos, cura as pessoas feridas, aplaca a dor e solidão dos que estão sozinhos. Lembramos de maneira especial das pessoas enfermas, o seu Evaldo Mas, o Alfredo Schmidt, que se recupera, seu Gerhard Zwicker, a Silene Schmidt, que também se recupera, a Anita Schmidt, as irmãs do Paulo, que se recupera de uma cirurgia em Lages, também o Renaldo Lippel, tio da Mara, que sofreu um AVC e está hospitalizado. Senhor, que Tu possas derramar a Tua bondade para que sintam-se amparados e cuidados por Ti, por Tua bondosa mão. Olha por todos nós, cuida da nossa fé, que possamos verdadeiramente glorificar a Jesus Cristo e não ficar com a multidão, mas ficar com Ele e a Sua palavra, assim como ouvimos nesta noite. E tudo mais que está em nossos corações, nós nos unimos agora, orando com toda a confiança, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nos preparando então para a ceia do Senhor, que logo mais vamos receber, a comunidade pode sentar-se. Vamos cantar o hino, agora em gratidão nós chegamos a Ti, esse hino bem conhecido. E também as pessoas que nos acompanharam da live, após o hino então será desligada. E que nos cultos de Páscoa novamente, quinta-feira santa, sexta, você possa novamente nos acompanhar. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Então cantemos o hino, em gratidão nós chegamos a Ti. Em gratidão Nós chegamos a Ti.